Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é quinta-feira, dia 7 de março de 2024. Quem tá chegando por aqui é o Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato, pedindo licença para entrar no seu rádio, na sua casa, no seu carro, para trazer as notícias sobre agroecologia, saúde, alimentação, cultura e, é claro, também vamos falar de política, do que está acontecendo no Brasil. Hoje é dia 7, amanhã é 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Esse é um dos destaques do Bem Viver de hoje. Bora lá saber então o que a gente preparou para o Bem Viver que está começando. Estudo da Fiocruz mostra efeitos do racismo estrutural no desenvolvimento infantil. Filhos de mães negras ou indígenas têm menos chances de atingir parâmetros de altura e peso. Lideranças cobram investigação sobre morte de cacique Merongue em Brumadinho, Minas Gerais. Um espaço para cultivar a rebeldia. Encontro de paradigmas emancipatórios reuniu movimentos América Latina em Cuba. Ativista do Greenpeace analisa a situação do estado de Roraima que atravessa cheias e queimadas ao mesmo tempo. Mulheres da etnia Tupinambá criam produtos inovadores à base de mandioca no Pará. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. E a gente começa o Bem Viver de hoje dando prosseguimento à nossa proposta de fazer prévias para o 8 de março. Essa semana toda, o programa priorizou trazer mulheres de diferentes áreas para discutir questões fundamentais do mundo, para mostrar a pluralidade que representa esse dia, 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. A gente chegou a ouvir a jornalista Sanara Santos, a cientista política Hanna Marussi, a geneticista Maiana Zatz e hoje a gente traz mais uma pesquisadora, agora da área da saúde. Estamos falando de Helena Matos, ela que atua na Fiocruz da Bahia, dentro do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde. Ela foi responsável por um estudo que mostrou que a etnia da mãe influencia no desenvolvimento do filho. Trocando em miúdos, foram analisados mais de 1.000 casos e as pesquisadoras chegaram à conclusão que se a mãe for uma pessoa negra ou uma pessoa indígena, a chance da criança não atingir os parâmetros esperados de altura e peso são maiores. Só para a gente ter uma ideia, filhos de mães indígenas exibiram maiores taxas de baixa estatura para a idade. Foi o que aconteceu em 26% dos casos analisados. A pesquisadora foi enfática em argumentar que a explicação disso é uma só: o racismo estrutural que atravessa o país. Para entender melhor toda essa análise e saber mais esses números, a gente recebe agora aqui a pesquisadora Helena Matos. Helena, desde agora, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigada também pelo convite. É sempre bom poder falar desse artigo e divulgar mais os resultados que nós encontramos. Perfeito. Helena, então para começar a conversa, eu queria te ouvir um pouquinho de que destaque que você daria para esses números. Como eu acabei de comentar, são mais de 4 milhões de crianças analisadas, é muita coisa, são enormes dados que vocês trouxeram. Então eu queria ver um pouquinho da sua percepção, alguém que acompanhou desde o início todo o desenvolvimento da pesquisa, que destaque você daria para a gente poder olhar com mais atenção e precisão esses números que são importantíssimos. Maravilha, Lucas. Então, esse estudo nós temos dividido em categorias, né, de acordo com a raça, etnia materna. Então, isso de acordo com o IBGE, são os cinco grupos. E cada um desses grupos tem o grupo das mulheres pardas, que é bem expressivo, quase 60% da nossa amostra. Mas todos os grupos, eles têm ali um número expressivo de participantes. Então, nós podemos entender esses dados de forma que eles falam bastante sobre a nossa população, né? São dados coletados na Unidade Básica de Saúde. Nós recebemos a informação de peso, altura e as informações sociodemográficas da mãe de forma anonimizada, mas para a gente ter uma ideia ainda melhor, esses números, eles representam a nossa população que está ali cadastrada no cadastro único, que é o cadastro das pessoas que necessitam de algum auxílio governamental, de algum programa de governo, né, de transferência de renda, dentre outros. Então, já mostra também para a gente que é um retrato da população, principalmente daquelas em situação já de vulnerabilidade. E aí, para a gente ter uma ideia, né, de onde a gente está olhando e para que pessoas nós estamos também investigando.
Certo, Helena. E o que você pode dizer sobre o resultado? De certa forma, surpreende ou vocês infelizmente esperavam esse resultado? Esse é um resultado, ele é uma continuação de um estudo previamente já publicado, onde já se via uma desigualdade maior mortalidade nas crianças indígenas. Então, nós fizemos esse estudo para ver o acompanhamento, né, do crescimento nos primeiros 5 anos de vida. De certa forma, nós já esperávamos, na hipótese, nós já esperávamos, até pelas questões raciais, né, o racismo estrutural que nós temos ainda vivenciando no Brasil. Então, nós já esperávamos alguma diferença. E a partir desse estudo, nós vimos que a categoria, né, as crianças filhas de mães brancas, elas têm um crescimento de altura e de peso maior do que todos os outros grupos de crianças, das crianças de mães pardas, crianças de mães pretas, crianças de mães descendentes de asiático, e principalmente, né, que foi mais expressivo que a gente viu, para as crianças filhas de mães indígenas. Então, tanto quando nós traçamos a curva de peso e de altura, como também quando nós traçamos a curva olhando de acordo, o peso de acordo com a sua idade, que é a referência que a gente tem da OMS, que é o que o Ministério da Saúde recomenda e o que é avaliado também quando a criança vai na unidade básica. Então, se aquele peso, aquela altura está adequado para a sua idade. Então, nós fizemos isso e nós visualizamos a mesma coisa, que as crianças filhas de mães brancas, elas tinham um peso maior, estatura maior do que os demais grupos. E ainda tem um ponto que chama mais atenção, Lucas, que é quando a gente faz essa análise pensando nas características de escolaridade, que dá uma ideia também da renda, provavelmente, daquela família, né, daquela mãe. Então, quanto maior a escolaridade, era maior também o peso e a estatura para a idade, mas ainda assim a gente via as diferenças ali entre os grupos de acordo com a raça, a etnia materna. Isso marca bastante para a gente essa disparidade, né, étnico-racial. Perfeito, Helena. A senhora tocou num ponto sobre os dados esperados, divulgados pela OMS, que eu acho que ia ser bacana se a gente falasse um pouquinho mais sobre isso, trazendo para uma questão um pouquinho mais técnica e científica mesmo dessa pesquisa, que é entender, afinal, o que ocasiona uma criança não ter o desenvolvimento esperado. Quando uma criança não atinge o peso, a altura esperada para a idade correspondente, que fatores que a gente tem que levar em consideração, o que pode estar por trás? São questões que envolvem alimentação, que podem estar relacionadas à gestação. Eu acho que é importante a gente ter esse esclarecimento para a gente conseguir avançar um pouquinho mais nas explicações para entender por que esse estudo conseguiu trazer números tão assustadores. Então, Lucas, o que acontece? O crescimento infantil, ele é um ótimo indicador da qualidade de vida daquela criança, né? Da qualidade do ambiente, das suas condições de nutrição, como você mesmo trouxe, né? Uma boa alimentação, a qualidade do acesso à água que ela possui ali, também qualidade do sono, os estímulos que ela recebe. E nesse estudo, nós não temos informações clínicas da criança nem da mãe, mas nós conseguimos, a partir do peso e altura, já ter uma noção de, possivelmente, quais essas condições, né? E a partir daí, a gente faz essa inferência. A OMS, ela tem a curva de referência que nós utilizamos, é a partir dela que nós fazemos esse diagnóstico nutricional infantil, e foi com essa base que nós traçamos também as curvas das crianças do nosso estudo. Então, quando a gente coloca, né, a raça, a exposição nesse estudo era a raça, a etnia materna, nós fazemos uma inferência das vivências que essa mãe passou, que a gestante passou, e que isso também repercute na criança. Tem estudos prévios que já trazem, falando sobre a experiência, né, a vivência do racismo na gestante, e isso impacta nos hormônios que ela libera, no estresse, né, situações de violência ou situações de escassez por alguma razão, e que isso pode levar aí tanto à prematuridade quanto ao baixo peso. Também impacta no seu acesso à unidade de saúde, a violência obstétrica. Então, isso repercute quando a criança nasce diversas vezes na sua ida à unidade de saúde, se ela vai com mais frequência ou não.
ou se ela vai precisar também migrar de uma unidade para outra. Então, outros estudos eles já trazem esse embasamento e a gente faz esse complemento trazendo como é que se dá, né, o crescimento infantil dentro dessa realidade a partir das características étnico-racial materna. Bom, Helena, acho que agora então para fechar o círculo, entender melhor aonde a pesquisa pretende chegar, ia ser bacana discutir exatamente então por que esses números estão trazendo esse resultado tão assimétrico em relação dizendo respeito à realidade brasileira, né? Eu acho que ali na própria pesquisa, ali na própria divulgação, vocês citam ali a questão do racismo estrutural e me parece que o número que vocês trazem, ele ajuda a entender esse conceito que, embora já esteja sendo bem utilizado, ele às vezes ainda causa um pouquinho de estranhamento nas pessoas que às vezes não entendem o que é racismo, mas tem uma dificuldade de entender o que é o racismo estrutural. E me parece que a pesquisa de vocês dá muito luz porque mostra como se fala de uma estrutura, né? Como as ferramentas do racismo conseguem perpetuar e fazer com que até os filhos, a próxima geração, sintam os reflexos do que a mãe sentiu, do que o pai sentiu, do que os avós sentiram, enfim, é algo que mexe exatamente com a estrutura familiar, com a estrutura do país, né, Helena? Exatamente, exatamente. Então, isso mexe com a qualidade de vida daquela família e que impacta no que a criança também vai ter acesso. Então, é um direcionamento, né, o estudo, ele traz uma robustez para muitas das coisas que a gente já faz inferência a partir da vivência na sociedade, do nosso conhecimento atual sobre os impactos do racismo, e esse racismo estrutural que faz com que as estruturas, né, governamentais, administrativas, elas não abarcam da mesma forma todos os grupos étnico-raciais. E como a gente consegue ver isso já no impacto da nossa próxima geração, aí, nesse caso, são crianças que nasceram até 2015, mas a gente já consegue ver isso refletindo, né, de uma geração para outra. Então, é importante, é um direcionamento, é algo para ser discutido, para ser pensado, talvez políticas públicas, que outras formas podem ser elaboradas para minimizar ou erradicar esse impacto do racismo, até mesmo na desigualdade de crescimento infantil. E, principalmente, a gente ressalta nesse estudo as crianças de mães indígenas, porque a disparidade foi ainda maior. Bom, Helena, eu acho que a gente poderia falar um pouco mais ainda, destrinchar mais esses números, mas queria te ouvir um pouquinho para encerrar nossa conversa. Quais são os próximos passos? Aonde que a pesquisa ainda pretende caminhar? Se isso é um início, se outros números, outras análises devem ser feitas, se o acompanhamento dessas crianças segue. Enfim, queria entender um pouquinho mais o que vocês estão mapeando para a continuidade desses números tão importantes. Joia. O CIDADS, ele é esse centro de integração de dados, né? Nós utilizamos os dados que nós temos disponíveis atualmente para fazer esse estudo, e recebemos, são dados administrativos que chegam anonimizados, o SIDADS faz todo o processo de anonimização, então chegam dados do SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, do SINASC. Já chegaram algumas bases atualizadas que poderia, né, dar para nós esse segmento do crescimento das crianças, da nova geração também. Então, nós estamos planejando futuros estudos para dar continuidade ao que foi feito. Então, ainda está na etapa de planejamento, de desenvolvimento da metodologia, mas com certeza nós vamos prosseguir para investigar, né, a longo prazo. A ciência ela serve também para isso, para que a gente possa identificar e reportar. De certa forma, o governo ele recebe esses resultados e ele tem aí, de uma forma robusta, evidências para identificar possível grupo que necessita de maior assistência ou de atendimento, né, nesse sentido. Que ótima notícia. A gente vai estar aqui acompanhando, esperando esses novos resultados para divulgar e botar esse debate na mesa que é fundamental. Então, Helena Matos, integrante do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDASC da Fiocruz Bahia, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade para conversar com a gente. Agradeço a vocês, agradeço também ao DECIT, que é do Ministério da Saúde, que auxiliou com o financiamento para essa pesquisa. Então,
Grande agradecimento que a gente possa continuar debatendo sobre o assunto. Maravilha, a gente acabou de conversar então com a pesquisadora Helena Matos, ela que é a autora desse artigo, que mostra que a etnia, na cor da gestante, afeta a trajetória de ganho de peso e crescimento dos filhos, algo que tem a ver com o desenvolvimento infantil, e o estudo alerta em especial para uma maior desigualdade, em relação ao desenvolvimento infantil de filhos quando as mulheres são indígenas. O estudo analisou mais de 4 milhões de crianças nascidas entre 2003 e 2015 que tiveram seu desenvolvimento acompanhado no período entre 2008 e 2017. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E a gente reforça aqui aquele recadinho que ninguém pode esquecer. Você sabia que o Bem Viver pode ser transmitido de graça aí na sua emissora, na sua rádio comunitária, na sua rádio regional? Vai ser um prazer ter a voz do Bem Viver tocando por aí. São dezenas, centenas de rádios que estão junto com a gente nessa missão de colocar a voz do Bem Viver para repercutir de norte a sul, de leste a oeste do país. Quem quiser se somar nessa missão, faz o seguinte, vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente. Lembrando que o nosso programa também fica salvo lá no nosso site, brasildefato.com.br, e você também pode ouvir a hora que você quiser nas plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E a gente destaca agora que lideranças indígenas cobram investigação sobre a morte do cacique Merong, em Brumadinho, Minas Gerais. Merong Camacan, de 36 anos, foi encontrado morto na última segunda-feira, dia 4. A Polícia Federal deve auxiliar as investigações. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é o repórter Douglas Matos. Líder da retomada indígena Camacan Mongoyo, o cacique Merong Camacan foi encontrado morto na segunda-feira, dia 4, na casa dele, no município de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Apesar de o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar apontar para suicídio, lideranças indígenas e amigos levantam a hipótese de assassinato. O assessor da Comissão Pastoral da Terra, Frei Gilvander Moreira, uma das pessoas mais próximas da liderança indígena, foi enfático ao dizer que houve assassinato. Ele disse, abre aspas, ele, o cacique, me disse que jamais se suicidaria, pois era guiado pelo grande espírito, por Tupã, para salvar a humanidade, o que passaria necessariamente por frear as mineradoras, o agronegócio e superar o capitalismo, fecha aspas. Mãe de Merong, a cacica Catorã, também pertencente ao povo Camacan Mongoyo, reafirmou que a luta pelo território indígena travada pelo cacique vai continuar. A deputada federal por Minas Gerais, Célia Chacriabá, do PSOL, encaminhou ofício ao superintendente regional da Polícia Federal Mineira, Richard Murad Macedo, com um pedido para que a corporação atue nas investigações da morte do cacique Merong Camacan e garanta a proteção do território Camacan em Brumadinho. Segundo o delegado João Victor Leite, da Polícia Civil de Minas Gerais, quando tomou conhecimento do fato, o órgão encaminhou uma equipe da perícia oficial até a região para colher informações e elementos que devem subsidiar as investigações. O corpo da vítima, de acordo com a autoridade, foi removido e encaminhado ao posto legal de Betim para realização de exame necroscópico e depois foi liberado aos familiares. Ao Brasil de Fato, Minas Gerais, a Polícia Federal afirmou que, em auxílio às investigações, enviou uma equipe ao local da ocorrência dos fatos na última segunda-feira, dia 4, para a realização de uma perícia técnica e disse estar à disposição da Justiça. Merong Camacan pertencia ao povo Pataxó Ranranran e à 6ª geração da família Camacan Mongoyo. Ele também era militante em defesa dos direitos dos povos indígenas. O líder ainda militava em defesa dos territórios de outras comunidades. Já realizou, por exemplo, trabalhos no território Caramuru, no sul da Bahia, e prestou apoio aos Xokleng, Guarani e Caingangue, no sul do país, além de atuar como educador do programa Mais Educação Livre. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucas Wilker, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Locução, Douglas Matos. A gente vai seguir acompanhando esse caso aqui no Bem Viver, e a questão merece toda a atenção das autoridades, já que o cenário vivenciado pelos povos indígenas exige, e sempre exigiu, uma atuação efetiva de todo o Estado brasileiro. Como a gente sabe, o poder legislativo é um dos espaços do Estado brasileiro que deve ser comprometido com o país de forma plural e diversa.
Assim, as assembleias estaduais, ao lado do Congresso Nacional, desempenham um papel importante para garantir direitos de povos, comunidades e identidades coletivas. Nesse sentido, a gente vai conferir um balanço de parlamentares estaduais LGBTQIA+, que apresentaram projetos de lei que beneficiam essa comunidade. O levantamento foi feito com base na atuação do ano passado e a reportagem é de Jess Carvalho, da Diadorim. A locução é de Douglas Matos. Deputados LGBTQIA+, apresentaram nas Assembleias Legislativas dos Estados, em 2023, um total de 37 projetos de lei que beneficiam lésbicas, gays, bissexuais, intersexos e transgêneros. O balanço foi feito pela Agência Diadorim, com base em dados das Assembleias Legislativas de Pernambuco, São Paulo, Acre, Minas Gerais e Sergipe, além da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para esse número foi levado em consideração a lista de deputadas e deputados que foram mapeados pela ONG Vote LGBT por meio de um questionário de autodeclaração. Foram 14 que se elegeram em 2022. De acordo com dados obtidos pela reportagem, dos 37 PLs pró-LGBTQIA+, propostos por esse grupo, 34 ainda estão tramitando. Um foi arquivado e apenas 2 aprovados em plenário e sancionados, um em Pernambuco e outro no Acre. Entre esses parlamentares LGBTQIA+, quem apresentou o maior número de PLs pró-diversidade sexual e de gênero foi Guilherme Cortes, do PSOL de São Paulo, somando 10 propostas, 7 delas demandando a inclusão de datas emblemáticas no calendário oficial do Estado. No segundo lugar do ranking, Bela Gonçalves, também do PSOL de Minas Gerais, apresentou 7 propostas. A deputada lésbica quer proibir as terapias de conversão sexual e de gênero em Minas Gerais, além de criar uma política de prevenção ao suicídio para pessoas LGBTQIA+, no Estado. A bancada feminista do PSOL e Rosa Amorim, do PT de Pernambuco, dividem a terceira posição, com 5 propostas cada. Entre os textos apresentados por Amorim se destaca a tentativa de destinar recursos do Fundo Estadual do Trabalho do Estado de Pernambuco para a efetivação do direito ao trabalho da população LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A bancada feminista, que tem a intersexo Carolina Iara como codeputada, quer autorizar o Poder Executivo a instituir um programa para a promoção da educação para a igualdade de gênero e racial nas escolas, de acordo com as diretrizes do currículo paulista. A reportagem da Diadorim não teve acesso aos PLs protocolados por Dani Balbi, do PCdoB do Rio de Janeiro, Dani Monteiro, do PSOL, também do Rio, e Verônica Lima, do PT, no mesmo estado, devido a falhas no site da Assembleia Legislativa Fluminense. Procuradas, elas não responderam aos questionamentos enviados pela reportagem. A maioria dos PLs reivindica datas oficiais. Os projetos pró-LGBTQIA+, levantados pela Agência de Jornalismo Independente e Diadorim foram classificados em 8 eixos temáticos: violência, trabalho, saúde, educação, datas, dados, cultura e cidadania. A categoria datas, que se refere aos PLs que propõem a inclusão de datas simbólicas para a população LGBTQIA+, foi a que teve maior incidência de projetos, 14. Quanto aos demais eixos, em geral, os PLs classificados como violência propõem ações como campanhas e políticas estaduais de combate à LGBTfobia, além de atacar as chamadas terapias de conversão e constelação familiar. Os PLs do eixo saúde buscam aprimorar o atendimento às pessoas LGBTQIA+, no SUS, reivindicando atenção especial à saúde mental dessa população. Os projetos classificados em educação pedem um ensino para a igualdade de gênero e reivindicam a reserva de cotas para esse grupo. Os de trabalho, em sua maioria, sugerem reservas de vagas em concursos públicos e empresas privadas. Os parlamentares LGBTQIA+, também demandam mais incentivo cultural, levantamento de dados e a implementação de centros de referência para esse público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Jess Carvalho, da Agência Diadorim. Locução, Douglas Matos. Como a gente sabe, diante de muitas formas de violência e injustiças seculares, o mundo precisa de uma boa e velha rebeldia. Ou seja, um Estado colonial, patriarcal e racista só pode mudar com uma luta coletiva e libertadora.
Nesse sentido, a gente vai saber agora sobre o importante encontro realizado em Cuba e acompanhado pelo Brasil de fato bem de pertinho. A gente está falando do 15º Encontro de Paradigmas Emancipatórios. A Havana recebeu movimentos populares, ativistas e intelectuais de todo o continente. E quem estava lá bem pertinho, acompanhando tudo, foi nosso repórter Gabriel Vera Lopes. E quem vai contar pra gente é Daniel Lamir. Com a participação de delegações de todo o continente, foi realizada em Havana a edição número 15 do Encontro Internacional de Paradigmas Emancipatórios. É um espaço que busca colocar em diálogo diferentes saberes e experiências populares que constroem alternativas ao capitalismo, ao patriarcado e ao colonialismo no dia a dia. Como ressalta Javier Larraín, membro da revista Correio del Alba, da Bolívia. A importância desse paradigma, acredito eu, é esse encontro sincero, transparente, sem duplas intenções, de nos conhecermos, nos reunirmos e ouvirmos uns aos outros, sem ninguém colocar o pé no outro, mas ouvir um ao outro de forma verdadeiramente horizontal. Quais são as nossas experiências? Qual é o nosso passado? Com suas luzes e sombras para resgatar o melhor do nosso relacionamento e de forma rebelde adaptá-lo a este século. E de forma revoltosa adequá-lo a este siglo. Javier destaca que neste século XXI são urgentes os desafios sobre a preservação ambiental e dos povos originários, além das questões de gênero. Com muitas agendas que a esquerda às vezes postergou por vários motivos no passado e que hoje temos que revitalizar. Eu acho que essa é a importância dessa 15ª edição. Nos conhecermos, nos ouvirmos, refletirmos e traçarmos caminhos para um futuro que não conhecemos em termos orgânicos. Será um futuro baseado mais em perguntas do que em certezas. Mas, sem dúvida, ele nos dará as respostas para o que queremos. O primeiro encontro internacional sobre paradigmas emancipatórios foi realizado em 1995. A intenção era começar a unir todas as experiências que resistiram à hegemonia neoliberal após a queda da União Soviética e o desmantelamento do campo socialista. Joanca Leon Del Rio, organizadora do evento e doutora em filosofia, relembra que a década de 90 foi uma época em que se falava do fim das utopias. Estávamos pensando em uma maneira de nos reunirmos novamente, para reviver o espírito da revolução, o espírito de esperança e força, e para dizer não. Não há fim para as utopias. Há muitas utopias. Há muitos paradigmas emancipatórios em construção, porque existem as lutas e as esperanças das pessoas e suas resistências. Portanto, a utopia não foi morta. A utopia de uma humanidade humanizada ainda está viva. Então foi assim que nasceram os paradigmas emancipatórios. A ativista feminista Ania Torreiro, jornalista do Cuba Debate, aponta que os encontros de trabalho sobre paradigmas emancipatórios têm mantido a mesma essência desde o início. Segundo ela, o evento sempre teve como característica ser um espaço considerado pioneiro para a articulação de lutas feministas, anticoloniais e antirracistas no continente. É impossível pensar em um movimento de esquerda, uma revolução, um paradigma emancipatório sem pensar no feminismo. Porque uma parte importante da compreensão de um paradigma emancipatório, de uma revolução social, é garantir a justiça social básica. E não há justiça social com desigualdade de gênero, não há justiça social com desigualdade racial. E não há justiça social com desigualdade de classe. Esses espaços nos permitem experimentar o que funcionou e o que não funcionou, como os outros fazem, e, acima de tudo, nos unirmos, para nos aconchegarmos e recarregarmos nossas baterias para que possamos continuar a empreender as batalhas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes em Havana, Cuba. Locução, Daniel Lamir. Enquanto sociedade, é importante demais a gente não silenciar diante de tantas desigualdades e injustiças. Vale lembrar que hoje a gente segue o legado de muitas pessoas que ajudaram a ruir as muitas mazelas do colonialismo e capitalismo. Assim,
como essas pessoas, é dever nosso abrir novas esperanças para os próximos dias. No embalo, a gente segue com mais uma do Caribe. Na semana passada, o presidente Lula esteve na região para 2 eventos importantes. A aproximação com países caribenhos, que pode render frutos não só econômicos, como também políticos para o país. Vamos saber mais. Quem conta para a gente é o nosso repórter Lorenzo Santiago. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou ao Caribe na semana passada para participar de eventos de 2 blocos importantes para a região. A primeira parada foi na Guiana. Lula discursou no encerramento da cúpula da 46ª Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe, a CARICOM. Na viagem, Lula se reuniu com os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Guiana, Irfan Ali. Tanto Lula quanto Ali falaram em estreitar relações e estabelecer cooperações em áreas estratégicas. O crescimento da Guiana é um dos motivos para essa aproximação. Em 2020, o país registrou um PIB de 5,5 bilhões de dólares. 3 anos depois, o país fechou 2023 com um PIB corrente de 16,3 bilhões de dólares. O principal impulsionador do crescimento do país são as jazidas de petróleo. Segundo a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denil de Oliveira, esse crescimento econômico exponencial da Guiana abre a possibilidade de negócios para indústrias brasileiras. Se a gente considerar que a Guiana, tendo um boom de crescimento, vai ter uma maior em relação ao consumo e está próximo de uma região que é de industrialização como Manaus, você tem aí uma possibilidade de aumento de exportação de produtos industriais. E aqui eu acho que o Brasil está olhando também do ponto de vista estratégico, né? Você tem um país, você tem uma região que tem potencial de crescimento e que já tem parcerias com os países europeus, com os Estados Unidos, com a China. É natural que o Brasil seja também, ou se coloque como um país que possa ser um parceiro, e a localização facilita esse processo. Um dos pontos abordados pelos 2 presidentes foi a cooperação na área da infraestrutura, tendo como foco a integração territorial entre Guiana e Brasil. Hoje, a principal via de integração entre os países é a estrada que liga Boa Vista, em Roraima, com o porto de Georgetown, mas grande parte dessa estrada ainda não é pavimentada. Para Denil de Oliveira, a aproximação entre os países neste momento pode trazer perspectivas de projetos que ampliem a integração entre Guiana e Brasil. Não tem nenhuma política nova nesse sentido, mas reafirma não só a liderança, mas também a retomada de algumas ações de cooperação na América do Sul, com parceiros em que, mesmo os parceiros menores. Então, acho que isso traz um ganho para a política externa. O professor de Relações Internacionais da UNB, Roberto Goulart Menezes, alerta que, apesar da projeção do crescimento do PIB na Guiana, a extração de petróleo no país é feita por empresas estadunidenses. A Guiana ela está num crescimento vertiginoso, o seu PIB, por conta da descoberta de cerca de, até esse momento, 12 bilhões de barris de petróleo comprovados. Mas essa descoberta foi feita pela ESSO, a ExxonMobil, uma corporação do setor de energia muito conhecida no mundo, e que, portanto, agora precisamos saber como que esse petróleo extraído, essa riqueza extraída, como é que ela vai ser distribuída. Porque se as empresas como a Exxon, ou associada a Texaco, associada a Chevron, empresas de petróleo dos Estados Unidos, extraírem o petróleo como uma outra mercadoria qualquer, o que vai acontecer é que elas vão levar embora quase toda essa riqueza. Então, a Guiana terá um PIB nominal, terá uma renda per capita nominal altíssimos, mas isso não vai se reverter em bem-estar para a população. Em discurso tanto na Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, quanto na CARICOM, Lula reforçou um dos grandes objetivos do seu 3º mandato, retomar a posição de liderança na região. O brasileiro falou na necessidade de integração regional, disse ser importante o debate sobre a reforma na governança global e abordou temas como o combate à fome e à pobreza. Para Menezes, essa aproximação com os países caribenhos teve um saldo positivo para o governo não só na perspectiva de integração econômica, mas também para uma articulação política com esses países em organismos internacionais. Ele é, sobretudo, um fórum político, e um fórum político importante porque não tem a presença dos Estados Unidos, É um fórum político importante
porque pode-se procurar ali também coordenar posições, por exemplo, nos organismos multilaterais, como que os países vão votar na Assembleia Geral das Nações Unidas, como eles vão votar, né, na Organização Mundial do Comércio, como que eles vão votar no Banco Mundial e assim por diante. Então é importantíssima, né, a presença do presidente Lula nessas duas cúpulas, porque mostra que o Brasil, embora não tenha uma presença uma presença histórica no Caribe, o Brasil também se mostra preocupado com o destino, com o conjunto da região. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Lourenço Santiago. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. E olha só, o leão do Imposto de Renda 2024 está chegando e a gente vai ouvir seus sinais agora mesmo. A declaração desse ano pode ser feita a partir do próximo dia 15 de março e a gente vai saber o que precisa ser feito, quem precisa declarar o Imposto de Renda. Quem está aqui para explicar todos esses detalhes é Douglas Matos. A partir do dia 15 de março, já será possível fazer e enviar a declaração do Imposto de Renda 2024 para a Receita Federal. O contribuinte pode preencher o documento por meio de um programa que pode ser baixado também a partir do dia 15 pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou de forma online pelo portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento. Para fazer o download, é necessário acessar o site da Receita. Quem fará a declaração por meio do mesmo computador que utilizou no ano passado, ao baixar o programa, poderá importar os dados do ano anterior. Também é possível optar pela declaração pré-preenchida. Algumas regras serão ainda divulgadas nesta quarta, dia 6, mas a maioria das normas já é conhecida, como, por exemplo, quem precisa declarar o imposto de renda. É o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima do limite a ser estipulado pela Receita Federal, incluindo a aposentadoria, pensão do INSS ou de outros órgãos públicos e salário. No ano passado, esse limite era de R$ 28.559,70. Também devem declarar aqueles que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, como é o caso do rendimento gerado pela poupança, mas só acima do limite, que é de R$ 40 mil. Deve declarar ainda quem obteve receita bruta na atividade rural em valor acima de R$ 142.798,50. Quem teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro do ano calendário de bens ou direitos, inclusive terra nua, acima de R$ 300 mil. Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito ao imposto ou optou pela isenção sobre a venda de imóveis, seguido de aquisição de outro em até 180 dias. A lista inclui ainda quem realizou operações em bolsas de valores acima de R$ 40 mil ou com ganhos líquidos sujeitos ao imposto. Valores até 20 mil são isentos. E quem não precisa declarar o Imposto de Renda 2024 são aqueles que não se enquadram em nenhuma das situações já mencionadas e quem consta como dependente em declaração de outra pessoa, se nessa declaração tiver sido informado rendimentos, bens e direitos, se possuir. Quem teve bens e direitos declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor dos bens privativos não seja maior que o limite em 31 de dezembro, também está dispensado da declaração. Ainda assim, mesmo que não seja obrigado, o contribuinte pode enviar a declaração desde que não apareça na declaração de outra pessoa como dependente. Se o imposto de renda foi retido na fonte, essa pessoa pode fazer a declaração para receber a restituição do imposto. Para baixar o programa é necessário acessar o site da Receita Federal. Já na página do programa, clique em Baixar Programa. Depois de baixado, clique em Avançar nas 2 vezes seguidas em que aparece o ícone. Vai aparecer também a mensagem que a instalação foi concluída. Então, é só clicar em Terminar.
E para baixar o aplicativo do Imposto de Renda no celular ou tablet, basta na loja de aplicativos procurar por Meu Imposto de Renda. Depois clique em baixar o aplicativo que aparece com o logotipo do IRPF da Receita Federal. Depois é só selecionar a opção Abrir, fazer o login com o CPF e senha da plataforma GovBR. Por fim, clique em Autorizar. As informações detalhadas e o link para o site da Receita Federal estão disponíveis na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você. Todo dia é dia de doar sangue. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. O Ministério da Saúde vai permitir a ampliação da faixa etária do público-alvo da campanha de vacinação contra a dengue. Com a decisão, adolescentes de até 14 anos podem ser imunizados também. Antes, o procedimento era feito apenas com crianças de 10 e 11 anos e, de acordo com a nota técnica, o esquema completo de quem já foi vacinado com a primeira dose não deve ser comprometido com a possível ampliação da faixa etária. O número de doses da vacina contra a dengue ainda é restrito. O governo federal utiliza o imunizante japonês Kedenga e a campanha de vacinação acontece em 521 municípios de 16 estados, além do Distrito Federal. As regiões da lista foram priorizadas por apresentarem mais casos de dengue nos últimos anos. Já são contabilizadas mais de 1.200.000 infecções, isso só esse ano, com 299 mortes confirmadas de acordo com dados do Ministério da Saúde. Ainda falando sobre saúde, tem mais uma dica que a gente separou para o programa de hoje. É um assunto que merece muita atenção, que é o perigo da automedicação. Por acaso você é daqueles que sentiu uma dorzinha de cabeça e já está procurando aí um comprimidinho para tomar? Pois é, pode ter consequências graves. E quem vai explicar melhor isso pra gente é um médico da família e comunidade Aristóteles Cardona Júnior. Conta pra gente, Ari. É preciso tomar muito cuidado com o ato de automedicar-se, que é quando a gente toma um medicamento por conta própria, sem uma orientação profissional, especialmente sem uma orientação médica. Não é que a gente não possa fazer isso, mas a gente precisa ter sempre em mente que há cuidados importantes. O primeiro deles, e talvez o principal, é a gente ter em mente que todo e qualquer medicamento, ele pode fazer mal também. Ele pode trazer efeitos indesejados que podem acontecer, inclusive dentro daqueles medicamentos mais comuns, mais utilizados no dia a dia, por exemplo, como um analgésico para dor de cabeça. Então, a gente tem que ter isso em mente, inclusive considerando que não só efeitos leves, que normalmente são mais comuns, mas reações graves podem acontecer em muitos medicamentos do nosso dia a dia. Especial atenção a gente tem que ter no caso de antibióticos, porque se ele não for muito bem indicado para um problema específico, no tempo e na dose correta para aquela doença, a gente pode ter não só não ajudar na infecção que a gente está enfrentando, como ter problemas ou até tornar mais grave, por exemplo, quando traz resistência, quando se cria resistência naquelas bactérias que estão em nosso organismo, né? Então, uma terceira preocupação, por fim, que a gente precisa ter muito cuidado, é com o que a gente chama de interações medicamentosas. Às vezes a gente toma 2 medicamentos, acha que, mesmo que em momentos diferentes, por exemplo, dentro de um mesmo dia ou no mesmo período, mas aqueles medicamentos dentro do nosso organismo, eles interagem entre si, trazendo outros efeitos não esperados quando a gente usa esses medicamentos isoladamente. Inclusive, isso vale também para muitos medicamentos quando a gente faz o uso ao mesmo tempo e consome bebida alcoólica, por exemplo. Então, tomando-se esses cuidados e tendo clara noção de que isso é importante para a nossa saúde, com certeza a gente aprende a se cuidar melhor. Vamos aproveitar para destacar que a Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro da vacina Spikevax monovalente contra uma variante da Covid-19. O imunizante deve ser utilizado para a prevenção da Covid em crianças a partir de 6 meses de idade e adultos também. A autorização da agência foi dada ontem, quarta-feira, e o produto é registrado pela Ad1 SA e fabricado pela Moderna. A vacina age contra a variante XXB 1.5 da Covid-19.
E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Para quem está aqui em São Paulo, pode acompanhar o Bem Viver pela nossa parceira, a Rádio Brasil Atual, a RBA. Você sintoniza na 98,9 FM, mas para o mundo inteiro a gente chega por meio da nossa rádio web. Você confere lá em radiobrasildefato.com.br. Lembrando que nosso programa fica salvo no nosso site e também nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Desde o início deste ano, Roraima sofre com intensas queimadas. Até o dia 28 de fevereiro, o estado concentrava quase 30% de todos os focos de calor no país só em 2024. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e de acordo com esses dados, o cenário de incêndios é o maior já registrado no estado em 25 anos. Foram 2.600 pontos de fogo no período. Com isso, casas, animais e plantações sofrem com as consequências. O problema é causado principalmente pela estiagem, com baixo volume de chuva, e é agravado pelo fenômeno El Niño, mas a situação é mais complexa. Segundo o Rômulo Batista, da Frente de Desmatamento do Greenpeace Brasil, ele vai explicar um pouquinho mais pra gente por que a situação é complexa assim. As queimadas e os incêndios florestais são um problema bastante complexo. E como todo problema complexo, é difícil a gente apontar uma causa única para isso. É óbvio que a gente vem de um ano com El Niño muito forte e que também foi o ano mais quente já registrado da história. Tudo isso contribui para que a vegetação esteja mais seca, as áreas de pastagem também estejam mais secas. Tudo isso é aliado a também, por exemplo, a diminuição da fiscalização e controle, já que os agentes do IBAMA não estão indo a campo fazer fiscalização e controle, continuam o trabalho de combate a focos de calor e incêndio. A gente juntando tudo isso, então um clima muito quente, né, um ano historicamente quente, mais El Niño, e a gente tem que lembrar, o fogo na Amazônia, em sua grande maioria, se não quase todos, ele tem origem antrópica, ou seja, precisa de alguém para riscar o fósforo. Esse fogo ele é utilizado para limpar pastagens, mas também para áreas que foram desmatadas, queimar essa vegetação que foi derrubada e também queimar a floresta para facilitar futuro desmatamento. Para a repórter Luana Ibelli, Rômulo Batista também falou sobre os impactos socioambientais da situação. Olha, quando a gente pensa nos impactos do fogo, o primeiro que vem à cabeça é essa destruição da floresta, a perda de toda essa biodiversidade que a gente tem ali no local, né? Então a gente deixa de ter uma área e emite milhares, milhões de toneladas de gases do efeito estufa, e vale sempre a gente lembrar, no Brasil, diferente da maioria dos países, a principal fonte de emissão desses gases do efeito estufa vem justamente do uso do fogo, seja para fazer as queimadas, seja para facilitar o desmatamento e até mesmo nessas queimadas de pastos. Além disso, quando a gente pensa da população que vive próximo ao lugar onde está ocorrendo queimadas, você tem aí um aumento muito grande de problemas respiratórios. Existe um estudo da Fiocruz, né, uma das fundações mais respeitadas em saúde pública do Brasil, que mostra nos meses com aumento de queimadas ou com muitas queimadas na Amazônia, você tem um aumento de 100% de internação com problemas respiratórios, principalmente para crianças e idosos. Por último, não menos importante, a gente tem que lembrar que o clima não tem fronteira. Então, queimando essas áreas de florestas, queimando a Amazônia, a gente está acelerando o processo de crise climática que a gente vive. E a gente está vendo o que está acontecendo. O Acre está enchente, Roraima muito fogo. A gente teve enchentes aí históricas, levando a perda de vidas nos estados do Nordeste, Sudeste e Sul já esse ano. Então a gente tem que pensar que o melhor caminho é sim o desmatamento zero e deixar de utilizar essas técnicas tão arcaicas como é o uso de fogo em grandes propriedades que ainda acontecem aqui no Brasil. Rômulo Batista também reforçou que a crise climática está acima do previsto. A gente, os cientistas, os ambientalistas, vêm há muitos anos advertindo que a gente ia começar a sofrer os efeitos das mudanças climáticas. O problema é que esses efeitos eles estão chegando muito mais cedo e estão muito mais fortes do que o previsto pelos modelos. A gente já pode falar que não estamos num momento de mudança climática, mas sim de crise climática. A gente vem de um histórico de 13 meses aí
praticamente os meses mais quentes que a gente já teve registrado. A gente vê, não só no Brasil, mas em outros países também, o efeito dessa crise climática, que é justamente esse descompasso que a gente está vendo no clima. Lugares que era para chover não está chovendo, lugares que era para estar com sol está chovendo demais. Então tudo isso são facetas dessa mesma crise climática. Uma coisa importante a falar também é que quem mais sofre com essa crise climática é justamente aqueles que menos têm responsabilidade em causar isso. São as populações periféricas, é a população negra, a população indígena, ribeirinha, que está aqui, que historicamente menos emitiram e até protegeram os territórios, evitando que emissões acontecessem, e infelizmente são eles os que estão pagando o preço mais caro nesse momento. E para fechar, o especialista destacou a necessidade de ações emergenciais. Primeiro, para diminuir a nossa contribuição para essa crise climática, o Brasil tem que buscar o desmatamento zero o quanto antes. Existe um plano governamental para 2030, mas a gente precisa dele o quanto antes. O segundo é repensar e legislar sobre essa utilização do fogo. O fogo é importante para as populações tradicionais, para os povos indígenas, para a agricultura familiar, que usa historicamente isso e tem um controle sobre o fogo. A gente não pode continuar usando queimadas em fazendas de 10 mil, 15 mil, 20 mil hectares, que isso emite gases do efeito estufa e também contribuem para esse problema. Pensando na outra ponta, né, não na parte de evitar as emissões, mas a gente tem que começar a trabalhar na mitigação e na adaptação, principalmente das cidades e das periferias, onde está a população que mais sofre os efeitos dessa crise climática. Então é preciso um esforço redobrado de todas as esferas governamentais, federal, estadual e municipal, para que as nossas cidades estejam adaptadas a essa crise que a gente está vivendo. Porque, infelizmente, o que prevêem os cientistas é que esses eventos climáticos extremos, eles serão cada vez mais numerosos e também cada vez mais fortes. É isso, a gente já vive uma crise climática e faz um tempo. E eu me arrisco a dizer que também uma crise de sentido sobre como a gente pode encarar ela. A velha perguntinha-chave está latente como sempre, né? Até quando a gente vai continuar vendo o dinheiro com mais importância que as vidas? Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. Agora uma perguntinha. Você gosta de shoyu? A gente vai falar sobre ele, mas não é qualquer um não. A gente vai trazer agora uma iguaria preparada a partir do famoso tucupi. É o shoyu preto, preparado por mulheres da etnia tupinambá, que criaram produtos inovadores à base da mandioca. A gente segue agora os passos dessa experiência desenvolvida no Pará, na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, e quem vai contar pra gente é Mariana Castro. Composta por cerca de 40 famílias da comunidade de Surucuá, na Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, uma associação coordenada pelas irmãs Mariane Chaves e Raquel Tupinambá tem resgatado os saberes ancestrais aliados à inovação e tecnologia para a produção sustentável. É o que explica Mariane Chaves, coordenadora da Associação de Moradores Agroextrativistas e Indígenas do Tapajós, a Ampravat. Trabalhamos de forma coletiva através dos puxiruns, onde reunimos principalmente as mulheres para fazer a produção e o beneficiamento dos produtos. Trabalhamos com os derivados da mandioca, principalmente a farinha amarela, a goma de tapioca, o carimã, os beijus, o tucupi preto, que deriva a partir do tucupi amarelo, que é o sumo da mandioca. Também trabalhamos com geleias de frutos daqui da região, molhos e caldas de molhos de cogumelo nativos da floresta amazônica. A associação tem em sua maioria mulheres indígenas agroextrativistas.
que, para além da produção, participam também de cursos de formação e garantem o fortalecimento da autonomia feminina na região. São as mulheres que são as responsáveis pela alimentação familiar, então elas precisam ter essa conexão com a floresta, com a produção do alimento, principalmente na questão da qualidade, não pensando apenas na geração de renda, mas na segurança e soberania alimentar da sua família. Então, esse é um dos nossos principais objetivos, organizar a produção, gerando renda para as famílias e levando autonomia para as mulheres. Raquel Tupinambá, filha da comunidade mestra em botânica, está por trás da inovação de produtos à base de mandioca, principal alimento beneficiado pela associação. As mulheres produzem desde o vinho de mandioca chamado maniuara até o aclamado tucupi preto, batizado de manibé, e conhecido como choio da Amazônia. Ele pode ser consumido em saladas, peixes e frangos, mas com um sabor característico amazônico. Tem alguns produtos com destaque, que um deles é o tucupi preto. Ele vem do tucupi amarelo, que é o suco da mandioca. Então, o que faz para que o tucupi preto, se torne esse produto diferente? É um processo de cozimento que é muito mais demorado. Então, vai havendo uma redução aí do tucupi. E a gente tem um produto, um alimento muito maravilhoso, um sabor diferente, uma coloração diferente, que a gente se utiliza dele, passa a utilizar ele como um tempero, que ele faz parte da nossa culinária, Desde muito tempo a gente se utiliza dele para fazer algumas comidas. Eu destaco aqui o arubé, que é uma comida que é ancestral, e a gente passa a também comercializar ele para fora, Aqui na região de Santarém, nas regiões do estado do Pará e também no Brasil. E é um produto que ele é produzido por outros povos indígenas, ele é feito, é da nossa cultura indígena. Então, vários outros povos na Amazônia produzem também o tucupi preto. Com uma unidade de beneficiamento da mandioca em fase de construção na comunidade, a associação vai além e, mais do que a geração de renda, a organização coletiva e os produtos chamam a atenção para a riqueza e importância da defesa das matas, das florestas e do rio Tapajós. Raquel Tupinambá reforça ainda o papel de enfrentamento à emergência climática e o fortalecimento da cultura indígena por meio da produção. A relação entre humanos e floresta ela é necessária para a nossa existência enquanto população humana vivendo no planeta. A gente precisa ter essa boa relação para que a gente continue existindo. Então, os povos indígenas, eles sempre souberam disso. E aí a gente tem hoje essa oportunidade de passar a valorizar esse olhar, essa cosmovisão, o modo de vida indígena. Então, é muito nesse sentido que nós temos trabalhado aqui no meu território, junto com as mulheres, pensando esse enfrentamento à emergência climática, à destruição das nossas vidas, das florestas, dos rios, e, ao mesmo tempo, o empoderamento das mulheres, do povo, fortalecendo a nossa cultura. Do Pará para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. A gente aproveita para lembrar que essa reportagem também está em vídeo na edição mais recente do Bem Viver na TV. Corre lá no canal do Brasil de Fato no YouTube e confere essa reportagem com as imagens. E a gente encerra o Bem Viver de hoje com a cantora e compositora Luísa Rosa com a melodia gostosa da música Tupinambá. Foi entrando na mata fechada que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá, que encontrei Tupinambá. E assim o Bem Viver de hoje fica por aqui, não antes lembrando que amanhã a gente está junto a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e para o mundo inteiro por meio da radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembra também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos.
Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de Programas de Áudio Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã. Tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.